Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anatomia. Essa aula de hoje é o módulo 1 de anatomia para a enfermagem, em que nós vamos falar sobre generalidades anatômicas, sistema articular e sistema esquelético. Então, a primeira parte a gente fala sobre as generalidades anatômicas, tá? Onde a gente tem todos os padrões que a gente utiliza para descrever qualquer região ou estrutura anatômica, tá? Então, dentro desse padrão, dentro dessas classificações, denominações, localizações, a gente tem uma forma de todos falarem uma mesma linguagem, tá? Então, a gente tem o estudo da anatomia. Ela normalmente é dividida em partes, em seções, em regiões, em quadrantes, e a gente tem também a parte de anatomia em que a gente chama como anatomia seccional, em que a gente vê as estruturas anatômicas em fatias. Então, a gente tem aí o prefixo em partes, e tomen, de tomia, que é o sufixo cortar. Então, estudo em partes do corpo humano, tá? Então, o primeiro termo que a gente fala é sobre a normalidade, tá? Então, em morfologia, por exemplo, na anatomia, são usados critérios estatísticos para definir o que é normal. E o normal é a estrutura, incluindo a sua forma, mais frequente, ou seja, é uma estrutura que se encontra no mais alto número ou na mais alta porcentagem. Então, são feitos estudos, e dentro desses estudos, o padrão que se repete numa maior quantidade de vezes é o padrão que é enquadrado dentro da normalidade, tá? Claro que tendo algumas variações bem sutis, mas os padrões que aparentam mais normalidade são os padrões que se repetem mais vezes entre a população, tá? Então, nós vamos ter a mais alta porcentagem estatisticamente significante de indivíduos ou de uma espécie em geral. Em fisiologia, o normal é a estrutura que está melhor dotada para desempenhar sua função. Então, em morfologia, a gente tem a que se repete mais vezes. E em fisiologia, a gente tem a estrutura que exerce melhor a sua função, tá? Então, dentro da normalidade, morfológica é o que se repete numa maior quantidade de vezes dentro de uma porcentagem, tá? E a fisiológica é a estrutura que apresenta o maior desempenho das suas funções. O conceito de normalidade pode ser abordado de vários pontos. Em medicina, por exemplo, o termo normal significa sadio. A medicina preventiva tem por objetivo manter o indivíduo normal, e a medicina curativa procura corrigir as alterações causadas, por exemplo, por doenças, e restabelecer a normalidade ou a saúde do indivíduo. Então, a gente tem várias etnias diferentes, pessoas de países diferentes, com características físicas diferentes, mas mesmo assim conseguem ser todas elas enquadradas dentro da normalidade, porque dentro das suas porcentagens, morfologicamente e fisiologicamente, elas não apresentam nenhuma alteração anatômica que é enquadrada fora de um quadro normal, tá? Então, é independente da etnia, da idade, grupo social, localização. A normalidade, ela é enquadrada dentro de fatores que apresentam um determinado padrão, tá? Então, variações anatômicas. As variações
são um pequeno desvio do aspecto morfológico normal. Então, quando eu tenho uma variação, eu já tenho uma situação em que a anatomia já não está mais enquadrada dentro dos padrões considerados normais. Então, a gente tem o aspecto morfológico normal de um órgão ou do plano geral de organização do indivíduo, que não perturba a sua função. Então, a variação anatômica, ela não obrigatoriamente, tá, influencia na função desse órgão ou dessa estrutura, tá bom? Assim, a expressão variação normal é redundante, pois qualquer variação está dentro dos limites de normalidade, tá? As variações somáticas ocorrem no corpo e não são hereditárias. As germinativas ou mutações ocorrem nas células germinativas e são hereditárias. As mutações podem produzir novas formas e naturalmente têm desempenhado e ainda desempenham um papel importante na evolução. Aqui nós temos diversas variações anatômicas, que apesar da gente ter fotos aqui de internet para causar impacto mesmo, né? Como essa língua com nó, nós temos a de baixo que é uma foto real, sem alterações. Então, essas variações que a gente tem em todas essas fotos aqui, nenhuma delas afeta o processo de normalidade do paciente, elas não são patológicas, tá? Então, mesmo tendo uma variação na anatomia, a anatomia é diferente do que a gente está habituado, do que a gente normalmente vê, mas mesmo assim, essa variação anatômica está dentro da normalidade. Anomalias é a anormalidade, alteração fora da regra ou fora do comum, diferindo do estado, da estrutura ou da condição normal. Pode implicar em deformidade ou má formação, que pode ser congênita ou adquirida e está sendo resultado de uma lesão ou de uma doença. Então, a anomalia pode ser congênita ou adquirida, a pessoa pode já nascer com essa anomalia ou ela pode ser adquirida por algum fator, tá? Uma anomalia é, portanto, um desvio grave do padrão normal, acompanhado de má formação ou disfunção, alterada, desordenada, inadequada e prejudicada. Por exemplo, o lábio leporino, a fenda palatina, dedos a mais, que são supranumerários. Estas são o objetivo da patologia. Essas anomalias anatômicas, elas são estudadas dentro da patologia, porque elas são quadros patológicos. O lábio leporino e a fenda palatina, elas causam, além da situação estética, elas causam diversos processos dificultosos na alimentação do bebê. Então, todas elas precisam ter intervenção cirúrgica, tá? Os dedos supranumerários, dependendo da situação, quando o bebê é pequenininho, o médico faz um procedimento com a linha cirúrgica, amarra bem apertadinho e ele cai igual uma verruga. Mas às vezes, dependendo da situação, precisa passar por processo cirúrgico. E às vezes não mexe, às vezes deixa quieto. Então, tem alguma situação de anomalia que é necessário o processo cirúrgico, tá? Mas elas vão ter esse direcionamento do processo cirúrgico quando elas causam algum dano ao bem-estar físico do paciente, tá? Aqui nós temos algumas fotos. Essa primeira aqui do cara de porquinho aqui é uma foto de internet, mas todas as outras não são fotos produzidas, são fotos reais. Então a gente tem aqui a menina com dedos a mais. A gente tem aqui em cima também do lado
um homem que passou por diversos procedimentos cirúrgicos para alterar a sua estrutura da face. Temos aqui embaixo uma pessoa que tem uma alteração anatômica que permite a ele uma flexibilidade do globo ocular bem acima da média, tá? E aqui no cantinho eu gosto muito dessa foto, porque eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre essa foto, e essa foto é da época que ainda tínhamos pessoas que viviam em condição de escravidão, tá? E essa mulher, ela, a princípio, não se sabe muitos detalhes, porque na época não tinha muito como saber, mas a princípio, né, pelo que pode se observar e etc., ela teve um tumor na mama que nunca foi tratado, nunca foi cuidado, e esse tumor alcançou um tamanho muito grande. Então ela tem toda essa estrutura da mama bem grandona, provavelmente por causa de um tumor. Então tiraram a foto, ela está despida, ela provavelmente não concordou com essa foto, talvez ela sentisse dor por causa do tamanho desse tumor, do peso que esse tumor tinha, mas a gente vivia numa época em que as condições de procura, de encontrar atendimento médico eram muito restritas para essa parte da população. Eu gosto dessa foto porque ela representa uma condição histórica, né, que até que perdurou por um bom tempo. Mas são todas fotos de anomalias anatômicas, alterações físicas que podem afetar a saúde do indivíduo. Monstruosidade é uma anomalia tão acentuada que interfere o desenvolvimento do corpo, sendo incompatível com a vida. Antigamente designava-se um feto ou recém-nascido grosseiramente mal formado, tá? Então a monstruosidade é a alteração que vai afetar a vida do paciente, ela afeta a condição de vida do paciente, tá? Em alguns casos, não é possível fazer intervenção cirúrgica, dependendo do grau que a monstruosidade se encontra, tá? A medicina, especialmente a cirurgia, atualmente está tornando possível a sobrevivência de fetos nascidos com monstruosidades que com sucesso foram transformadas, quando muito, em anomalias. Quando uma variação, anomalia ou monstruosidade ocorre em baixa porcentagem, 1 a 2%, ela é considerada rara e é designada uma raridade. Então, dentro da monstruosidade, nós temos os casos raros. A gente, às vezes, vê em alguma notícia, alguma coisa, fulano descobriu doença rara. E se a gente for pegar o nome daquela doença e for pesquisar, ou daquela condição e for pesquisar, a gente vai ver que tem alguns casos que afetam 1 a 2% da população, 3%, 5%, são consideradas raras, algumas raríssimas, tá bom? Aqui nós temos algumas fotos de monstruosidades. Esse aqui de cima, aqui embaixo do M, esse é um quadro que, devido à quantidade de pessoas, né, ela é rara, mas devido à quantidade de pessoas a nível mundo, a gente vê até com uma certa frequência. São pessoas que, trocando em miúdos, nascem com a pele virada ao contrário. Então elas não podem se expor ao sol porque elas não têm a parte da pele que serve como proteção por lado de fora. Essa parte está para o lado de dentro do corpo, e a parte que deveria estar protegida, né, segunda e terceira camada de tecidos, está exposta externamente. Então elas têm mais facilidade de pegar doenças porque elas não têm uma camada de proteção, vamos dizer assim, tá? Mais facilidade de se machucar, não pode ter contato com o sol. Algumas têm muitas alergias por causa de produtos químicos que entram em contato com a pele, lembrando que não tem
a camada de proteção, e algumas, dependendo do quadro, do grau, do nível, não conseguem sobreviver até a vida adulta. Claro que hoje a medicina já avançou num nível bem mais satisfatório e elas conseguem ter uma qualidade de vida bem melhor. Elas sofrem bem menos, elas conseguem fazer um acompanhamento bem mais amenizante para essas dores, tá? Aqui do ladinho, bem embaixo da palavra monstruosidade, nós temos gêmeos chipófagos, tá? Que é o que a gente chama vulgarmente de gêmeos siameses. O termo correto é chipófagos, tá? Que são gêmeos que são unidos por alguma parte do corpo. Em alguns casos, o corpo é unido apenas a nível de musculatura, nervos, tendões, membros. Em alguns casos, eles compartilham órgãos, tá? Então, às vezes, eles podem ser separados, às vezes tem risco, às vezes só um sobreviveria e às vezes é risco para os dois. Embaixo dele nós temos um caso de uma menininha que nasceu sem os membros inferiores. Aqui do lado nós temos um caso de monstruosidade morfológica geral, tá? Todo o corpinho do bebê é alterado morfologicamente, então ele é bem diferente dos padrões que a gente encontra de normalidade. A gente tem casos de criancinha que nasce sem o nariz, sem as orelhas, sem os olhinhos. Tem alguns casos mais raros. Existe uma situação, uma condição que é chamada síndrome de sereia, que a criança nasce com as duas pernas grudadas uma na outra, tá? Tem vários tipos diferentes, vários. Aí aqui do ladinho, bem aqui no cantinho, nós temos uma alteração estrutural do corpo. Aqui nós temos uma alteração em apenas um dos membros. Aqui embaixo nós temos uma foto, são os gêmeos chipófagos, eles são americanos. Da última vez que eu tive notícia, eles já tinham 45 anos, então eles são um dos mais velhos. E aqui no cantinho embaixo, a gente tem uma condição que não tem ocorrido mais com frequência de chegar a esse grau, tá? Porque a medicina já consegue acompanhar mais de perto, em que o bebezinho passa por um quadro de hidrocefalia, que a gente chama também de forma vulgar de cabeça d'água. Então é tudo igual, né? Então, resumindo tudo, é tudo igual, né? Bom, não é tudo igual, porque o rosto é igual, mas todas as outras características físicas conseguem dizer que a gente, olhando aqui, poxa, é parecido, porque esse aqui tem um cabelo castanho, esse tem um cabelo curto, esse é grisalho, esse tem um cabelo mais claro, enfim. Fatores de variação anatômica. As variações do plano geral de construção são características da espécie. Há também um plano constitucional que diferencia um indivíduo do outro. Em pequenas modificações morfológicas não ocorrem ao acaso, eis que podem ser produzidas por fatores gerais e por fatores individuais. Então, o primeiro padrão universal, vamos dizer assim, que a gente vai falar é a posição anatômica. Então, essa posição anatômica, ela vai servir de padrão, tá? Sempre que for dito assim, 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 todo mundo entende da mesma forma, todo mundo imagina da mesma forma, tá? E a partir dessa posição anatômica vão ter várias outras referências que vão partir da posição anatômica, tá? Então, na posição anatômica, o corpo está ereto, com o olhar para o horizonte, os braços pendentes ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, numa posição supinada. Os membros inferiores estão ligeiramente afastados e os pés apoiados no solo, levemente afastados também, apenas para dar um equilíbrio. Então, a partir da posição anatômica, a gente vai começar a fazer algumas divisões do corpo, tá? Então, na primeira divisão que a gente faz, a gente divide em planos. Então, a gente vai ter o plano sagital, que vai dividir o corpo. Ó, reparem que a mocinha aqui está na posição anatômica, tá? Do jeitinho da nossa foto anterior. Então, vamos lá. Plano sagital divide o corpo verticalmente em duas metades, direita e esquerda.
o plano transverso, horizontal ou axial. Divide o corpo horizontalmente em duas metades, superior e inferior. E o plano frontal ou coronal divide o corpo verticalmente em duas metades, anterior e posterior, tá? Nós vamos parar a primeira parte por aqui. Aguardo vocês para a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.